Bom pessoal, boa tarde. Mais uma vez aqui Wagner Oliveira do canal Wagner Axioma. E eu gostaria de conversar algumas coisas com vocês. Então vamos lá. A primeira houve aí uma investigação aonde supostamente foi dito que o Donald Trump ele está em conluio com a Rússia e houve uma interferência russa nas eleições de 2016 onde ele foi eleito. Porém, isso é comprovadamente uma cortina de fumaça, porque esses dias foi comprovada a existência de uma sociedade secreta dentro do FBI, feita pelos próprios agentes, para começar a destruir ou a minar toda a autoridade do Trump dentro da instituição e também junto à CIA. Outra coisa também que não está sendo divulgada no Brasil é que foi descoberto o memorando do presidente Barack Hussein Obama que ele estava espionando o Donald Trump, ou seja, antes até mesmo do Trump confirmar a vitória ou a indicação do Partido Republicano, que lá é assim, eles fazem as primárias, como é chamada, que é tipo uma apresentação dos candidatos, das suas ideias, das suas propostas, e aí os próprios eleitores do Partido Republicano, junto com os manda-chuva do Partido Republicano, escolhem aquela pessoa que vai liderar e que tem condição de ganhar a eleição. Foi o que aconteceu lá com o Donald Trump. Então, há algumas situações. A primeira é que com isso o Donald Trump vai ter agora como massacrar o Obama, porque foi comprovado que o Obama o estava espionando e isso dá crime. Lembram-se do caso Watergate, onde o presidente estava espionando. Ele proporcionou uma caça às bruxas no seu mandato, que eu creio que tenha sido o presidente Nixon. Então, pessoal, o que tem acontecido agora é que o Donald Trump foi vítima de uma espionagem federal, ou seja, praticada pelo próprio Obama. Tem essa questão também das sociedades secretas dentro do FBI e da CIA, isso já é um caso já muito divulgado. Outra questão também que foi divulgada na mídia é que o Donald Trump tinha tentado, através dos meios legais, demitir o procurador que recebeu poderes plenos para investigar a vida dele. Ou seja, o procurador Robert Mueller, que está investigando o suposto conluio de Trump com a Rússia. Sendo que o próprio Kremlin e o próprio presidente Vladimir Putin já se pronunciou contra isso. Mas o que a mídia não diz é que o Barack Obama está na mira da justiça. E segundo o que foi apresentado é que se o memorando realmente sair, Obama será preso até antes mesmo do Lula. Segundo, que havia dentro da CIA e do FBI muitos agentes querendo minar a presidência e destruir a presidência do Donald Trump. Então, divulgando essas notícias dos Estados Unidos, nós vamos para a Europa. Uma notícia muito importante da Europa é que a OTAN, a Aliança do Tratado Atlântico, ela deu parecer favorável para a investida ou a abertura de frente de batalha na cidade de Afrin, a noroeste de Alepo, na Síria, contra os curdos sírios, que são contra o regime de Bashar al-Assad. Vamos dizer assim, esse consentimento da OTAN, ele vem junto com um consentimento americano, que os americanos eles apoiam os curdos iraquianos e não os curdos sírios. Porém, houve uma conversa telefônica entre o presidente Trump e o presidente Recep Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia, aonde Trump disse que ele podia atacar, porém poupassem a vida dos civis e não atacasse de forma nenhuma as tropas americanas. Com isso, gera-se alguns problemas. O primeiro é, se esses curdos fugirem para o lado americano, não poderão ser atacados. Segundo,
A Turquia é um país membro da OTAN. E a OTAN ela tem um regimento, ela tem uma espécie de documento legal que todos os países associados, caso um seja atacado, é como se atacasse todo. Ou seja, se alguém atacar a Turquia, é como se atacasse toda a OTAN, os 28 países membros. O que isso implica? Implica que a Rússia está tolerando essa ação turca na Síria, ainda que ele traga prejuízo, porque ela também não quer declarar uma guerra contra a OTAN. Porque se a Rússia agredir a Turquia pode invocar o artigo 5º desse documento que rege a Constituição da OTAN, que foi fundado após o final da Guerra Mundial por Portugal, Estados Unidos e outros países, onde ele teria sofrido uma agressão direta como um país membro da OTAN e estaria agora sendo vítima de um ataque de guerra por conta da Rússia. Sendo que a Rússia, ela antes de a Turquia fazer esse ataque em Afrin e abrir essas duas frentes de batalha, como ela abriu agora, a Turquia teve um diálogo com a Rússia. O Recep Erdogan, que é o presidente turco, teve uma conversa com o presidente Vladimir Putin. E o Vladimir Putin ele tem uma base militar perto de Afrin. E tem essa base militar, tem militares russos em terra, mas é uma base aérea. O que foi que ele fez? Ele tirou os aviões de lá, tirou todo o pessoal militar, todo o pessoal dele lá, todos os militares, deixou algumas pessoas só para guardar o complexo. E aí houve essa investida, ou seja, para não haver um incidente como houve há um tempo atrás, é onde a Turquia abateu um Sukhoi Su-30, ou seja, um avião militar da Rússia, o que gerou um grande problema para a Rússia e para a Turquia, o arrefecimento das relações entre os dois, e depois de muito tempo, a Rússia e a Turquia, ambos vendo seus próprios interesses na região, e a Turquia mostrando para a Rússia que era mais desfavorável para a Rússia do que para ela mesma manter relações frias com a Rússia reatou relações com a Turquia. O que isso implica? Implica que a Rússia está cada vez mais acorrentada em uma guerra dentro da Síria. Ela não teve a vitória que o Vladimir Putin disse. Ela está cada vez mais investindo dinheiro, homens, material bélico, e tudo isso vai esgotando a economia russa, que já está em frangalhos. Segundo, há ali também uma guerra regional de interesse. A Turquia querendo criar um corredor de pelo menos 30 quilômetros para proteger suas fronteiras com a Síria contra os grupos curdos sírios. O Irã quer aumentar a influência dele na Síria e quer fundar uma base militar. Israel não quer e não aceita que o Irã funde uma base militar. Os Estados Unidos também já se posicionou dizendo que não. Por isso, tanto a OTAN como os Estados Unidos dão um consentimento total para a Turquia avançar, porque a Turquia avançando, ela de certa forma também repele o Irã e faz com que o Irã não tenha condições, pelo menos no momento, de fazer os investimentos que ele quer investir lá. Porque se o Irã investir em uma base militar agora na Síria, ele fica muito próximo de um ataque para com Israel. Lembrando que o governo israelense, através do seu ministro de defesa, o Avigdor Lieberman, ele já avisou para o restante do mundo que agora não tem apenas militares israelenses em Israel, mas uma base americana. O que isso traz para a região? Traz uma maior visibilidade para o poder de Israel, que já é muito grande, poder bélico, econômico. Segundo, traz também um cuidado, porque se você agredir Israel e por uma série de fatores, vai agredir também os Estados Unidos, porque já é um aliado, e agredindo essa base americana, e pronto, aí você declara guerra aos Estados Unidos. Então, o Oriente Médio está cada dia mais complicado. O Oriente Médio se torna cada vez mais uma panela de pressão, cheia de interesses, cheia de situações que ninguém pode prever, só prever
que é um jogo de xadrez, mas que muitas peças do tabuleiro não estão em seu estado ou no local onde deveriam estar, mas está cada um buscando suas alianças e ao mesmo tempo puxando o tapete para ter seus próprios interesses assegurados. Então, essas são notícias que a mídia não vai lhe dizer, são notícias que a mídia não tem nenhum desejo de lhe informar, porque isso também reflete na política e nos nossos aliados políticos ao redor do mundo. Então, um abraço. Se vocês querem ter esse tipo de informação, não assistam a grande mídia. Vejam os jornais estrangeiros, e são muito difíceis jornais estrangeiros que prestem, hoje estão todos esquerdistas. Vejam os canais no Brasil, para você entender mais geopolítica, o Casando Verbo do Jason. Vejam o Hoje no Mundo Militar, que ele está explicando uma série de coisas, inclusive os passos americanos aí numa nova corrida armamentista, onde os Estados Unidos está se armando para proteger-se e proteger os seus aliados. E você pode ver outros canais, mas eu recomendo esses dois nesse tipo de tema que eu abordei aqui nesse vídeo. Obrigado a todos, que Deus abençoe.